Olá pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente, apresentando o programa Primeira Página, interinamente, substituindo meu amigo, o jornalista Luiz Carlos Franco. E tendo a honra de trazer bastante conteúdo, bastante novidade aí para vocês, tentando trazer alguma coisa que agregue, sem dúvida nenhuma, no seu desempenho profissional, no seu desempenho econômico e no seu plano de vida. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui para conversar comigo sobre educação financeira, sobre conselhos para o seu dia a dia em relação aos seus gastos, aos seus planejamentos, tanto familiares como sucessórios. E nós vamos entrar um pouquinho, então, conversar sobre cenário e evoluindo para esses assuntos, desde os mais básicos até os mais difíceis de se falar. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Caco Santos, planejador financeiro pessoal, sócio da FS Advisors. É um cara que tem mais de 20 anos de mercado financeiro. Nós nos conhecemos há quase 20, acho, quase né? 20. É um cara com quem a gente teve uma carreira em paralelo muito forte em bancos, né? Uhum. Acho que você trabalhou muito tempo no Barclays. Trabalhei no JP Morgan, ING e depois Barclays. Isso, e eu trabalhei no Crédit Comercial de França, na Reding Grifo e na XP. A gente sempre se acompanhou e hoje, como a gente trabalha com assessoria financeira pessoal, a gente vem sendo muito procurado, muito mesmo, né? Parece brincadeira, principalmente por family and friends, né? Família e amigos, para ser uma pessoa que ajude realmente, que é uma pessoa de confiança para ajudar em seus investimentos, em suas preocupações em relação à sucessão, em relação a seguro de vida, seguro de família, etc. Né, Cacô? Exato. Você quer me contar um pouquinho qual que é a tua atividade na FS Advisors? Claro, prazer. A atividade básica é a gente falar com famílias, com pessoas físicas e entender a vida delas. Na verdade, eu costumo falar que eu não faço mais planejamento financeiro, faço planejamento de vida. Então, o planejamento de vida, o que é? Nada mais é do que você entender aonde você está, né, financeiramente falando, e daí entra, como você disse, quanto você ganha, quanto você gasta, onde seu dinheiro está investido, como é que você trata da sua vida e como é que o dinheiro trata você na sua vida presente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender onde você quer chegar financeiramente. Então quais são os seus planos? Quais são os planos da família de curto, de médio, de longo prazo? Entender em quanto tempo as pessoas querem chegar em cada um, querem realizar cada um desses sonhos e quanto dinheiro precisa para realizar cada um desses sonhos. Pode ser comprar casa na praia daqui a 5 anos, trocar o sofá da sala daqui a 6 meses ou aposentar daqui a 30. Em todos os cenários a gente precisa saber, ou pelo menos fazer uma medida de quanto dinheiro vai precisar para aquilo, para a gente poder saber, falar, bom, você está aqui e quer chegar até lá, como é que você traça esse caminho, como é que você aumenta a probabilidade de você chegar lá, né? Tendo um acompanhamento, fazendo todos os ajustes de percurso que tem que ser feitos, né? E a base de todo esse planejamento, na verdade, é entender quais são os riscos que a família está exposta. Então, se é um único provedor, por exemplo, se essa pessoa faltar, se acontecer alguma coisa com ela, seja por invalidez, seja por morte, como é que fica a família nesse cenário? No caso de uma doença mais grave, será que o plano de saúde cobre todo o tratamento? Se o plano de saúde cobrir todo o tratamento, se for um profissional liberal, por exemplo, como é que a família fica no caso de não ter mais aquela renda durante o tempo do tratamento? Então, são esses tipos de riscos que a gente vai também olhar para cada um deles, mensurar cada um deles e tentar ver quais são os mais importantes para serem protegidos. Como é que você faz para proteger cada um desses riscos para poder construir uma base do planejamento, né? Os pilares do planejamento são necessariamente as proteções, porque você pode fazer um plano maravilhoso para realizar todos os seus sonhos, se acontece algum imprevisto, que acontece na vida de todo mundo, na verdade, esses sonhos podem simplesmente ruir. Então, na minha atividade, é comum a gente ouvir casos de gente que vendeu apartamento porque o plano de saúde pagou o hospital, mas não pagou o médico, teve que tirar todo o dinheiro da Previdência porque ficou desempregado por um tempo. Então, para todas essas situações é que a gente faz o planejamento financeiro para entender toda a vida da pessoa, como é que é, toda a vida daquela família e para traçar os caminhos que sejam os mais viáveis e os mais sustentáveis ao longo do tempo, né? E que não é, eu costumo dizer que planejamento financeiro não é para ser um trilho, né? Onde você coloca ali o seu trem de vida e segue a vida inteira. E sim deve ser uma trilha, para você saber para onde você está indo, você saber qual é o teu norte, saber onde você está lá e poder acompanhar.
né, nesse meio do caminho, né? Se a gente sai hoje de barco de Santos e quer ir até Lisboa, a gente sabe qual é o caminho, sabe que barco deve pegar, sabe como é que tem que fazer. Se acontece uma turbulência no meio do caminho e me desvia 2 graus, pode ser que eu chegue na África e não chegue em Lisboa se eu não fizer as correções que eu tenho que fazer no meio do caminho. Então é importante fazer o planejamento e é importante fazer o acompanhamento para poder fazer esses ajustes ao longo do percurso. Legal, Cacô, assim, muito bom esse teu começo, assim, eu acho que eu gosto bastante de misturar um pouco o que é o conceito do que é a vida real, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de finanças pessoais, a gente está sempre pensando o seguinte, o quanto eu ganho e o quanto eu gasto, né? Aonde eu quero chegar. E as ambições, as necessidades são diferentes de acordo com a idade de cada pessoa, claro. Eu me lembro, adolescente ainda, eu comecei a ajudar em casa, a botar dinheiro em casa, porque naquela época da década de 90, a classe média quebrou, né? Meu pai ficou sem dinheiro e aí eu passei a ser uma peça ativa dentro de casa de botar dinheiro através de empreendedorismo, lidando com comércio, etc. Em seguida, quando eu fui me empregar, né, muito antes de eu ter família, todo o dinheiro que eu ganhava, eu queria ter o carro do ano, depois de muito tempo eu fui planejar o apartamento que eu queria comprar, o apartamento dos meus sonhos, mas já por ter passado alguma dificuldade em relação a finanças pessoais por conta de um ambiente familiar, eu sempre fui muito preocupado em não dar passo maior que a perna, sempre fui muito preocupado em dar valor ao dinheiro, diria o seguinte, não fazer compras de impulso, né? É um negócio que passa até por coisas muito pequenas do teu planejamento. E eu hoje, assim, eu sou procurado por muita gente, né? Que a gente vê, óbvio, a gente está num cenário econômico super delicado no Brasil, nós estamos com um PIB caindo quase 3% no ano, nós estamos com mais de 1 milhão de novos desempregados só no ambiente formal, fora tudo que a gente está vendo no ambiente informal. Então, em resumo, está faltando dinheiro na praça. As pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão endividadas em cima desse plano de governo que foi executado nos últimos 10 anos, do PT, que era estimular bastante o consumo e o crédito, né? E hoje nós estamos numa situação bastante delicada porque o crédito acabou, as pessoas estão quebrando, né? Não tem como pagar, o nome vai para Serasa Experian, né? O cara fica com o nome sujo, não tem como pagar. E o que acontece? As empresas também não recebem, né? Então a gente vê um cenário de crise que acaba pegando todas as pontas, desde o cara que não paga o apartamento devolve, depois a construtora não tem como vender, até o corretor de imóveis que não tem o que vender, até o comprador que quer pagar, mas daí vai perder o apartamento que vai a leilão. Então, assim, as pontas não estão casadas nesse momento e aí eu acho que o conceito de não gastar o que não tem é muito importante, no mínimo, é a lei do mínimo esforço. Você não pode gastar aonde você não está planejado. Eu, por exemplo, desde muito jovem também, eu tenho minhas planilhas de Excel, né? Hoje eu já tenho um monte de aplicativo na internet que você consegue se programar, mas eu tenho minhas planilhas de Excel, então se eu olhar para 15 anos atrás, eu sei quanto eu gastava no ano e quanto eu ganhava. E hoje eu sei quanto eu gasto e quanto eu ganho. Uma coisa que está pegando muito forte nas pessoas, acho que no consumo das famílias, e você deve ser procurado para isso, é que o custo, a inflação aí para nós, ela está muito mais alta do que esses 10% que o IBGE mostra para nós, né, do IPCA. Assim, eu acho que os 10% de inflação ao ano aparentemente não refletem para as pessoas no consumo do dia a dia, né? Eu vejo toda hora um funcionário pedindo dinheiro emprestado, ou um funcionário pedindo aumento, ou um amigo que perdeu o emprego agora e como é que vai pagar a conta lá na frente. Quando você fala de planejamento financeiro para uma pessoa física, você traz para ele esse tipo de plano básico da finança pessoal ou você já entra mais à frente em como e onde ele quer chegar? Ótima pergunta. E, na verdade, para a gente chegar nesse plano que eu falei, que é o plano ideal, saber, né, fazer a fundação da casa, né, que são as proteções, e para poder construir a partir dali, sabendo onde você está hoje, onde você está no futuro, você precisa saber onde você está hoje, né? De fato, é um princípio que parece básico, mas se você perguntar de cada 10 pessoas, isso pesquisas mostram, de cada 10 pessoas, 7 vão dizer quanto ganham de uma forma talvez equivocada. Muita gente, quando você pergunta
Quanto você ganha? Imediatamente vem à mente o salário bruto. O que é uma armadilha mental, porque se eu acho que eu ganho 10 mil reais e esse é meu salário bruto, talvez entre na minha conta 7.500 ou 8 mil reais por mês, que é o que eu efetivamente posso gastar todo mês. Mas mentalmente, se eu acho que eu gasto 10 mil reais, eu acho que eu posso gastar 10 mil reais. Perfeito. Então essa é uma armadilha muito importante. A segunda armadilha está no lado dos gastos. Também de cada 10 pessoas, 8 a 9, quando você pergunta quanto você custa por mês, vão te dar um número subdimensionado, vão te falar menos do que elas ganham. Né? Então, pegando o exemplo desse pai de família, vamos dizer que acha que ganha 10, na verdade ganha 8, você pergunta quanto gasta, quanto você gasta, ele provavelmente vai listar os grandes grupos de despesas e aquelas recorrentes. Então, que são alimentação, condomínio, empregada, educação, a escola dos filhos. Muitas vezes alimentação, gasolina, etc. entra no grande bolo cartão de crédito, que é um problema à parte, porque muitas pessoas pensam que cartão de crédito é uma despesa e na verdade é só uma forma de você fazer despesas, né? É um meio de pagamento. Então você precisa saber o que está dentro do seu cartão de crédito, o que você está pagando efetivamente. Você está comendo muito fora de casa, é viagem de férias que acontece uma vez por ano, o que está lá dentro. Porque um ponto que você tocou que é muito importante é como é que você vai fazer um planejamento e num momento desse de crise você vai saber aonde cortar se você não sabe onde você gasta. Né? Então, sair do acho que eu gasto 6 mil por mês, né, e ir para ponta do lápis mesmo, na planilha, no caderninho, no aplicativo do celular ou da internet, tanto faz. A melhor forma que funcione para a pessoa. O importante é saber exatamente o quanto ela está gastando e onde ela está gastando. Porque na hora de tomar decisões, e tomar decisões muitas vezes difíceis, que é saber onde eu vou cortar, você tem essa mensuração, você tem esse controle. A gente não conhece nenhuma empresa de sucesso que viva sem contabilidade. Né? Os relatórios são produzidos todos os dias para os gestores saberem aonde eles estão gastando e estabelecerem as prioridades. Que no final do dia é isso que a gente está falando. Né? Se o sujeito ganha 10 mil bruto, que são 8 líquidos, aonde ele vai distribuir esses 8 mil? Quais são as prioridades dele? Será que realmente é ir para a Disney no final do ano com a família? Será que é pagar o financiamento? Será que é fazer uma proteção de vida, né? Porque ele é o único provedor da casa? Então, precisa saber onde está gastando para poder tomar decisões conscientes. Né? Eu acho que a grande parte da educação financeira que eu busco trazer para as pessoas, nas palestras, nos encontros pessoais, no que eu falo saiba quanto você ganha, saiba onde você está gastando para você tomar decisões conscientes. Né? Você só vai ter essa consciência se você tiver informação. Eu acho que aqui tem uma ponderação boa, Caco, que é a seguinte, né? É exatamente a diferença entre desejo, sonho e realidade, tá certo? Acho que o desejo é o que você quer fazer no final do ano, como você falou, será que é a viagem da Disney que eu quero fazer? Será que eu quero trocar de carro, né? Será que eu quero fazer uma viagem com a minha família e prover para todo mundo ou não? Ou será que eu vou segurar porque eu sei que o ano que vem vai ser difícil e aí a gente vamos segurar aqui, né, o bolso um pouquinho para a tempestade que pode vir ali na frente. O sonho é aquele negócio que a gente planeja, né? A gente, sei lá, eu hoje tenho 41 para 42 anos, né? Eu sonho que, sei lá, com 50 anos eu vou poder estar numa situação mais confortável que na sexta-feira à tarde eu saio do meu trabalho e vá para a praia, né? Esse é um sonho, que aí eu vou estar teoricamente eu quero estar numa situação financeira confortável, já com todos os meus seguros de vida prontos, com as minhas proteções prontas para eu poder tomar esse tipo de risco. Até porque hoje a gente não vive mais até os 60 anos, a gente vive até os 85, 90, né? Eu tenho 2 avós de 95 e aí é que pega esse negócio do planejamento. E a necessidade, que é o negócio que a gente tem hoje, assim, como é que eu vim parar aqui, né? Hoje eu vim de carro, né? Mas, assim, esse negócio de eu sair do meu escritório, vim aqui para o estúdio, carro, gasolina, o escritório onde eu trabalho, onde eu recebo meus clientes, o material que eu produzo para trabalhar, né? Acho que essa necessidade é que vai trazer todo o ambiente para o teu desejo, para o teu sonho lá na frente. E eu acho que isso é bem importante as pessoas terem na cabeça, né? Eu
cansei de ouvir na minha vida aquela frase, né, de não vai dar o passo maior que a perna, né? Eu vi muita gente dar passo maior que a perna e se dar bem, outros que quebraram. O problema é o seguinte, quando você tem um cenário socioeconômico político, como nós estamos vivendo hoje, né, eu acho que está na hora das pessoas terem bastante cuidado realmente com finanças. É um assunto que vem evoluindo muito, né, nos últimos 4, 5 anos. A prova disso é que tem muita gente que foi executivo do mercado financeiro, está aqui o Caco para falar, está aqui o Juliano, e que se especializou em ajudar as pessoas em massa a se protegerem, né? A poderem, assim, todo mundo quando vê a gente falando aqui na internet, vê a gente falando na TV, fala, pô, esses caras entendem tudo, né? E a gente, foi formado nesse ambiente de mercado financeiro e descobriu que talvez a melhor forma de a gente, talvez ter uma satisfação pessoal mesmo, era transformar isso para as pessoas que não são do mercado financeiro, que são bem ou mal sucedidas em seus mercados, mas que precisam da ajuda realmente de um especialista e de uma pessoa de confiança, né? Porque hoje tem essa discussão muito forte entre, pô, você confia no seu banco, você confia em qual instituição? E eu acho que as pessoas hoje, independentes nesse mercado, que é um mercado que está explodindo agora no Brasil, né? Um mercado que é muito comum nos Estados Unidos, você tem um assessor independente de investimento. E mesmo lá crescente, né? Lá nos Estados Unidos continua crescente esse mercado, mas lá é uma profissão que está entre as 10 maiores dos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que o consultor independente, ele usa a plataforma de um banco, usa a plataforma de uma seguradora, usa uma plataforma de uma corretora e transforma esse ambiente para uma pessoa leiga que não conhece de produtos financeiros, que não conhece do ambiente de mercado financeiro. Então, eu acho que tem um espaço muito grande no Brasil para essa profissão de consultor independente de investimentos crescer, e não deixa de ser um ambiente favorável, né, Caco, nesse ambiente que a gente está aí de pessoas perdendo emprego, de empreender, né? Me conta um pouquinho como é que foi a tua virada de saída do banco. Eu lembro que você tomou essa decisão tranquilo, feliz, e decidiu seguir uma carreira solo. Como é que foi isso aí? Essa decisão foi muito pensada, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 7 anos, e eu tomei essa decisão, me lembro, no começo de 2008, antes da crise de Lehman Brothers ainda, né? Eu estava trabalhando no banco e num belo dia eu cheguei lá e falei, isso aqui não vai dar certo para mim o resto da vida. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa, tenho que arrumar uma outra saída, mas ganhava um bom salário, né? Não podia simplesmente largar a mão daquilo tudo, com 2 filhas pequenas, então eu tinha que realmente me planejar, e foi isso que eu fiz durante 5 anos, né? No meu tempo, às vezes acelerava mais, às vezes dava uma diminuída no passo, mas o que eu fiz foi nos primeiros 3 anos pensar o que eu ia fazer, qual seria o meu próximo passo, saindo de banco, com a experiência que eu tinha, conhecimento que eu tinha, o que daria para fazer. Me encantei com esse assunto de finanças pessoais, porque eu acho que é um assunto muito mal explorado ainda. Eu acho que a gente está, mesmo nos Estados Unidos, ainda é uma profissão que é muito crescente, porque a gente ainda está muito no começo, e no Brasil então nem se fala. A gente tem estabilidade de moeda há pouco mais de 20 anos, e até, se a gente lembrar, até 6, 7 anos atrás, com juro real de 10% ao ano, ninguém fazia planejamento financeiro, porque não precisava. O CDB pagava a aposentadoria de todo mundo. Mas essa realidade mudou, né? E as pessoas cada vez mais vão precisando de especialistas em várias áreas da vida, né? Então é o personal trainer para fazer ginástica, tem gente que tem personal stylist para saber qual é a roupa, mas eu acho que uma das coisas básicas é realmente cuidar das finanças. Então, durante 3 anos eu fiz várias pesquisas e pensei em muitas alternativas, desde abrir franquia, enfim, negócio próprio, qualquer coisa assim, até decidir que isso que era o que eu queria fazer na minha vida. E daí, por 2 anos, eu me preparei efetivamente, fazendo o meu próprio planejamento financeiro, saber se eu conseguiria arcar com o tempo de maturação da nova carreira para poder sustentar a minha família e protegê-la também, se acontece alguma coisa comigo no meio do caminho. Me preparar tecnicamente também, né? Então fazer todos os cursos, toda a capacitação técnica para poder atuar nesse mercado e entender como é que funciona esse mercado, porque no mercado de finanças pessoais tem várias vertentes, né? Tem gente que cuida de investimento, tem gente que cuida só de seguro, tem várias formas de fazer, e a forma que eu achei mais adequada para mim, para o meu conhecimento, para a minha experiência, e principalmente porque eu queria fazer, para a minha paixão, é ver essa coisa estratégica, né? Como é que você planeja a sua vida e como é que o dinheiro entra nesse âmbito para poder realizar
o que você quer realizar para deixar a sua família tranquila se alguma coisa acontecer com você. No teu caso específico é muito legal, assim, porque é aquele cara de 40 anos de idade, né, que tem 2 filhos, que pô, é um verdadeiro chefe de família. E eu acompanhei bastante você, eu sei que você tomou uma decisão bem assertiva, né? Não ia tomar um risco bem embasada, né? Não ia tomar um risco desnecessário. No teu caso, assim, eu hoje tenho circulado muito no mundo empreendedor, né? Converso com muita gente jovem que não tem talvez a mesma experiência que a gente tem aos 40 anos de idade, e até dando mentoria para essa turma. Mas o que você acha hoje saudável para um cara tomar o risco de sair do teu ambiente de trabalho, onde entre parênteses, né, muita gente está infeliz no seu ambiente corporativo de trabalho e seguir para um caminho empreendedor? O que é segurança para você nesse modelo? Eu tenho capacidade para investir 2, 3 anos, né, para tomar um risco 2, 3 anos para o meu projeto maturar. O que é para você isso? Eu acho que são sempre situações muito particulares, é muito difícil fazer uma generalização. Mas eu acho que, de fato, a situação financeira tem que ser muito bem calculada. Então, obviamente, para mim, chefe de família com 2 filhos é diferente de um jovem de 25 anos que não é casado. Então, tem mais tempo para arriscar, para, se der errado, poder fazer outra coisa e ter uma responsabilidade talvez menor para com outros que não dependem dele. Então, certamente, a primeira coisa, ou uma das coisas mais importantes, é a parte financeira mesmo. Como é que você vai se sustentar nesse tempo, considerando, inclusive, quanto você vai ter que investir nesse negócio, né? Você vai ter que investir dinheiro. No meu caso, eu já tive uma experiência empreendedora no passado, onde eu coloquei bastante dinheiro e vi esse dinheiro simplesmente sumir. Sumiu. Então, uma das minhas premissas para essa minha mudança de carreira agora foi investir meu tempo, né? Não investir capital, mas investir meu tempo, que é um capital muito precioso. E a segunda, eu acho que a outra parte é a parte da carreira em si. Qual vai ser essa atuação? Aonde que eu vou colocar essa minha energia? Porque a energia vai ser colocada de forma mais gostosa e mais natural naquilo que você ama, naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você faz melhor. Então eu jamais poderia, uma das coisas, por exemplo, no meu ramo, né, eu não sou analista de investimentos, porque eu não gosto de fazer investimentos. Né? É a parte do meu trabalho que eu menos gosto, menos sei fazer, é saber, põe nesse fundo, tira do outro, compra LCI, olhar cenário. Eu terceirizo isso, né, para parceiros, né, lá do escritório a gente faz, porque eu não gosto de fazer para mim, jamais farei isso para terceiro. Né? Então é realmente entender qual é a sua aptidão, quais são as suas habilidades, para daí caminhar nesse sentido. Né? Eu acho que o grande esforço tem que ser colocado para não se sentir trabalhando, né? Ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu sustento sem se sentir trabalhando. Eu me lembro de um cliente que foi para um torneio de golfe que o banco o convidou e ele foi e jogou com um profissional e o profissional falou: eu não acredito que eles me pagam milhões de dólares todo ano para fazer a coisa que eu mais amo na minha vida, que eu pagaria para fazer. Então, eu acho que esse é o sentimento de realização máxima. Esse é o cenário maravilhoso para todo mundo. Esse é o cenário maravilhoso, mas que acho que dá para buscar, né? Eu concordo com você, assim, eu acho que a gente aí, perto dos 40 anos de idade, já tendo visto muita coisa, assim, se eu puder, né, dar um conselho para os mais jovens, né, para buscar trabalhar em algo que realmente lhe dê prazer, muitas vezes você não sabe com 25 anos o que vai te dar prazer lá na frente e tal, mas assim... Óbvio, e também alguma coisa que possa te alimentar os teus sonhos, né? Mas assim, tentar buscar o prazer no que você trabalha para... Certamente a tua chance de sucesso é muito maior quando você está num ambiente trabalhando com prazer e conquistando novos desafios. Assim, me chama a atenção no Caco, que eu me lembro bem, a gente conversou bastante sobre essa mudança do ambiente corporativo para o ambiente empreendedor, porque hoje a gente é uma empresa, né? Cada um vende o seu nome aqui. Sim. E assim, não tem, o que eu diria é o seguinte, não tem idade para ser empreendedor. Você não precisa ter 20 anos para ser empreendedor, não precisa querer achar qual vai ser o próximo app da vez, qual vai ser a empresa de tecnologia da vez, assim, tem muita coisa para se empreender, né? E eu tenho visto muitos cases de gente com muita ideia, muitas vezes sem a maturidade para enfrentar um processo empreendedor no qual você tem que fazer conta para ligar a luz, ligar o telefone, né? Saber para onde você vai. E esse trabalho que o Caco faz de educação financeira
realmente, vamos dizer assim, efetiva, né? Porque educação, você pode falar que você tem que gastar isso, não gastar aquilo, né? Pode ser uma aulinha de meia hora que não vai levar a nada. Mas quando mexe no teu bolso efetivamente, né? Então, se você vai comprar um seguro de vida, se você vai comprar sei lá, uma previdência, alguma coisa que realmente você esteja fazendo contribuições, sim, isso aí acho que realmente aí muda um pouco com o teu sentimento e você passa a entender o conceito da coisa. Exato. Você tem que entender o conceito para mudar a atitude. Não, exatamente. Eu nunca fui um fã do produto Previdência. Tá? Foi muito interessante essa virada na minha vida. Porque é o seguinte, quando eu fiz 40 anos, há quase 2 anos atrás, eu falei, caramba, agora eu estou com um filho, minha esposa estava grávida. Caramba, se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer, né? E na época eu tenho uma previdência antiga do meu primeiro emprego, que ela continua rolando, mas eu nunca acompanhei o rendimento dela, o que era, o que não era. Fui me aprofundar um pouquinho no assunto e achei que fazia sentido neste momento, para mim e para minha família, fazer um seguro de vida. E aí, seguro de vida tem inúmeras modalidades, o Caco depois pode falar de algumas. Mas eu achei eu fui fazer o meu planejamento, nunca tinha feito, eu tenho lá minhas planilhas do dia a dia, mas não as do futuro. Fui entender que eu com 40 anos, com mais, sei lá, 20 anos de vida economicamente ativa, o que eu ia precisar ter de segurança lá depois dos meus 60 anos de idade, para começar a contribuir agora, além disso uma apólice para um risco de uma perda maior, né, de morte ou de doença, etc. E eu achei uma contribuição, hoje eu tenho um seguro de vida resgatável. Aliás, tem grandes marcas que vendem esse seguro de vida, então a pessoa não precisa se preocupar. Aumentando. E estão aumentando, né? Grandes empresas lá de fora, como Prudential, MetLife, Mongeral, Mafre. Porto Seguro também? Porto Seguro tem também. Icatu, enfim. Eles têm produto seguro, previdência, assim, os grandes bancos têm, né? Eu prefiro trabalhar com as empresas mais específicas e eu vou fazer contribuição durante 10 anos nesse produto de seguro de vida para, a partir de então, ter o direito ao resgatável, a não ser, óbvio, que se Deus quiser não vai acontecer, mas que aconteça algum acidente antes e aí a minha família está coberta. Então, o Caco, quando a pessoa te procura, né, vamos dizer assim, quais são os seus produtos básicos em relação à proteção, né, de vida? Bom, pessoal, meus produtos, meu único produto que eu vendo é a consultoria para poder entender, né, e olhar todos esses riscos, inclusive o risco de ficar pobre quando estiver velho, né, que às vezes as pessoas não pensam que pode acontecer. Pode acontecer antes de ficar velho, mas é um risco enorme, né? Mas justamente para isso que a gente faz o planejamento, né? Uma pesquisa recente da Zurich mostra que 64% das pessoas chegam aos 65 anos sem capacidade de manter o seu padrão de vida, sem viver sozinho, né, financeiramente, né? E isso independe de renda, né? Tem gente que ganha R$2.000 e que nessa idade continua vivendo no mesmo padrão, e tem gente que ganhava 100 mil e o filho tem que pagar o seguro de saúde dele. Mas eu acho que, tocando no seu ponto anterior, as principais proteções que a gente se preocupa, em termos de proteções pessoais, certamente vida, uma delas, né? Então, o seguro de vida para tanto fazer frente a uma reposição de renda para a família, se aquele é o principal provedor, assegurar a educação dos filhos, pagar dívidas, né? E pagar o inventário, que também tem muita gente rica que faz o seguro de vida simplesmente para ter uma liquidez rápida para pagar o inventário, porque às vezes o inventário dura muito tempo porque tem que vender. Imagina uma pessoa de muito patrimônio que esteja muito em imóveis que morre hoje. Como é que a família vai vender um imóvel? Fica sem liquidez, né? Fica sem liquidez num mercado tão horrível para vender imóveis. Sim. Né? Então o seguro de vida serve também para esses momentos de liquidez imediata para fazer frente a todas as necessidades. Saúde, certamente, né? Seguro saúde. O Brasil tem das melhores medicinas do mundo hoje, mas infelizmente está disponível em grande parte para quem tem dinheiro ou quem tem um bom plano de saúde. O seguro saúde que você fala, ele é diferente do plano de saúde, né? Tem várias formas, né? Tem os planos de saúde, aqui infelizmente o plano de saúde individual é cada vez mais restrito. Por conta talvez da própria regulamentação que tenta proteger o indivíduo, acaba não fechando a conta para muitas seguradoras, que vem a sua inflação médica, né? Com novos tratamentos, com novos exames que vão avançando a cada dia, a cada ano.
tem uma inflação médica, que a gente chama, superior à inflação que o governo permite que se aumente dos planos, né, das contribuições mensais das pessoas, teoricamente para proteger o segurado. Sim. Mas o que acontece é que ele acaba ficando sem a proteção, porque se a empresa quebra, como aconteceu recentemente com a Unimed Paulistana, você fica perto. Então, vida, saúde, a gente fala de doenças graves, principalmente para profissionais liberais, né, que dependem da sua capacidade de trabalho para gerar renda. Então, pode ser que, de novo, fique doente e o seu plano de saúde pague todo o tratamento, mas se ele for 3, 4, 5 meses sem poder trabalhar, sem atender seus clientes, não entra uma renda. Então, tem seguros que cobrem esse tipo de risco. E invalidez também, tanto por doença quanto por acidente. Né? Por acidente é o mais comum, mas tem seguros também de invalidez por doença que são bastante interessantes. Legal. Ainda nessa tua colocação, aí você falou um pouquinho, até você citou dívida, né? Uhum. E eu vejo muita gente endividada sem saber o que é taxa de juros, sem saber o que é taxa Selic, sem saber em que ponto da economia, né? Em que ponto do planeta que nós estamos nesse momento, né? Então, você acha... A gente estava engatinhando em financiamento imobiliário aí há 2, 3 anos atrás, quando teve aquele boom, né, das empresas, o juro vindo para 7,25% ao ano. Então você conseguia ir na Caixa Econômica, no Banco Itaú, no Banco Bradesco e tomar um financiamento a 8,5%, 9%, que parecia um negócio adequado para 20, 25 anos. Agora o juro está 14,25%, as pessoas que estão endividadas não estão conseguindo pagar suas dívidas. E aí seria o caso binário, né? Entre o que é positivo tomar a dívida e quando eu não devo tomar uma dívida. Você acha bom tomar dívida para construir projeto, para comprar imóvel, ou você prefere pagar à vista? Eu sempre prefiro pagar à vista, né? Eu acho que a dívida nada mais é do que você antecipar um desejo futuro. Então, isso a gente fala muito nas palestras de educação financeira nas escolas, de passar isso para as crianças também, que o devedor sempre é penalizado e o investidor é recompensado. Então, em qualquer cenário é isso. Então, se você mora de aluguel, você está pagando alguma coisa para alguém que teve dinheiro para comprar 2 casas, pelo menos, porque uma ela aluga para você e ela está recebendo essa remuneração. Então, sempre que der para você gerenciar a sua expectativa, o seu desejo de compra, seja do carro, de uma roupa nova ou de um apartamento, e puder guardar o dinheiro e se programar para fazer uma compra à vista, nesse meio tempo você vai estar recebendo juros ao invés de pagando juros para alguém. Então, financeiramente, é mais adequado, além do que você vai ter sempre flexibilidades de poder ter uma parte do dinheiro, dar uma entrada, achar um imóvel melhor, etc. Quando você está já naquela loucura de comprar, tem que ser aquele imóvel, tem que ser agora, etc., talvez não seja o melhor momento, o melhor negócio. Então, eu sempre prefiro postergar a compra e juntar o dinheiro para aquilo. Isso eu falo também para pessoas que têm esses desejos de consumo, e daí, voltando do desejo, do sonho, etc. Tem muitas vezes, e eu vejo minhas filhas, pai, eu preciso de uma boneca nova. Eu falei, não precisa de uma boneca nova. Você quer uma boneca nova, que é perfeitamente legítimo. Agora, se você precisa realmente de alguma coisa, então guarda o dinheiro para aquilo, se programe, faça as contas, porque muitas vezes a sua necessidade vai mudar no meio do caminho, ou vai aparecer um produto mais bacana, ou uma promoção no meio do caminho que você consegue se beneficiar. Se você já antecipou aquele desejo e já realizou e tomou uma dívida para aquilo, você está fixado e vai ter que pagar aquela dívida pelo prazo que ela tiver. Eu pessoalmente também, assim, eu concordo com o Caco, eu prefiro pagar à vista. Eu nunca quis dar passo marca-perna, sempre tive grandes sonhos, mas eu sempre esperei a hora certa para comprar. Então, sei lá, se eu queria comprar um carro, eu falava assim, pelo menos eu tenho que ter 120% do dinheiro do valor do carro, porque se eu comprar o carro, então vou ter custo de documentação, de seguro, etc. E eu não quero ficar com dívida. Mas eu reconheço também que tem gente que precisa se alavancar, Na verdade, o mercado brasileiro ele é curioso, porque a gente sempre teve juro alto, então foi muito difícil aqui no Brasil a gente sempre se alavancar em dinheiro de empréstimo de banco, esse tipo de coisa. Sempre foi o crédito aqui foi muito caro. Mas se você pega no modelo americano,
todo mundo tem 10 cartões de crédito, né? Tem Social Security, né? O seguro social, e aí a turma consegue se alavancar porque o juro é estável, né? Hoje o juro nos Estados Unidos é 0,25%, enquanto que aqui é 14,25%. Aqui o juro do cartão de crédito chega a 200, 250% no ano no cartão, né? Que é um absurdo, é uma vergonha, mas é uma forma que os bancos encontram para suprir os devedores duvidosos. Eu, como conselho para os mais jovens, né, assim, não se alavanque enquanto o juros estiver alto, espere um melhor momento, reme, né, trabalhe bastante, porque tem coisa para fazer, tem emprego para gente qualificada, tem muita ideia boa para empreender, agora precisa ter alguma segurança para tomar seu planejamento e construir seus próprios desejos. Aliás, no momento que a gente está de juros altos, justamente a época de poupar e se aproveitar desses juros altos e para em algum outro momento fazer essa... E falar em poupar, né? Você falou bem, falar em poupar, assim, é falar em não botar dinheiro na poupança, porque hoje com o juro a 14,25 que a gente está vendo e com possibilidade de subir mais os juros aí nas próximas reuniões do Banco Central, a gente vê a poupança pagando cerca de 70% desse valor. Então, hoje quem está com dinheiro na poupança está rendendo alguma coisa perto de 8, 8,5% ao ano, enquanto que você consegue comprar um título do governo linkado à inflação, pagando cerca de 16, 17% ao ano, né? Então, parece pouco de 16 para 8? Não, é o dobro, né? Então, se você tem hoje dinheiro para investir, tem que buscar ativos de renda fixa aqui no mercado local, ou ainda tentar algum acesso no mercado internacional como diversificação, que é bastante importante, e eu acho que é uma hora para quem não olha isso para prestar um pouco atenção. A gente vê no noticiário aí todo dia noticiário ruim de empresas, né, diminuindo de tamanho. As principais empregadoras brasileiras que surfaram a onda de commodities aí na década passada, as grandes empresas que inclusive ajudam a empurrar o Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, as siderúrgicas, né, CSN, Gerdau, Usiminas, as montadoras, né, quantas montadoras vieram aqui com incentivo fiscal aí na década passada, com fábrica própria no Brasil, BMW, Jeep, sem falar Ford, Toyota, Mercedes. Assim, o que está acontecendo hoje é que, para o consumo, seja no Brasil ou lá fora, as commodities, por exemplo, a gente surfou uma onda de China a década passada inteira, que trouxe muita riqueza para o Brasil. E as empresas hoje, principalmente quando você olha o valor de mercado delas, elas estão valendo, em geral, entre 10% e 20% do que valiam há 5 anos atrás, fora o custo de oportunidade. A gente está vendo a Petrobras valendo 1/10 do que valia 7 anos atrás, a Vale do Rio Doce está valendo 20% do que valia 5 anos atrás, Gerdau, Usiminas e CSN estão valendo 10% do que valiam 5, 6 anos atrás. Então, não tem ambiente econômico que aguente, né? As grandes varejistas que a gente viu aí explodirem nessa onda de consumo estão sofrendo, né? Eu vejo agora a Magazine Luiza, eu estava vendo outro dia, né? Porque a Luiza Trajano, eu me lembro que era uma das pessoas que, óbvio, estava junto com o governo, né? Gostando desse crescimento, desse modelo de crescimento e expansão econômica. E chega uma hora, o povo não tem mais dinheiro para comprar televisão, não tem, fica todo mundo preocupado com a Black Friday, né? E a Black Friday, assim, nada mais é que você comprar no dia a dia com um pouquinho de desconto. Então, assim, infelizmente a hora não é de consumo, a hora é de poupar. E a gente acha que assim, o brasileiro ainda, apesar de a gente ter a poupança, ele tem ainda um ambiente muito propício para expandir seu conhecimento em produtos e serviços para conseguir realmente poupar de verdade. Poupar de verdade não é só deixar o dinheiro na poupança. Poupar de verdade é você utilizar todas as alternativas que o mercado financeiro pode te trazer, né? E hoje essas oportunidades são inúmeras, e conhecer diversos ativos que antigamente só chegavam naqueles clientes que tinham muito dinheiro, né? Nas grandes plataformas de cara que tinha mais de 1 milhão, etc. E hoje não, hoje o pequeno poupador consegue acessar produtos mais interessantes no mercado financeiro. Agora, Caco, eu vou te fazer uma pergunta polêmica aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes. Você acha que é melhor ser rico ou ter dinheiro? Essa é uma pergunta super interessante. Eu sempre me lembro uma entrevista que eu vi
muitos anos atrás, eles nem são, acho que um deles pelo menos não é vivo hoje, de uma dupla caipira chamada Toninho e Tinoco. Um dos mais, acho que a primeira grande dupla caipira brasileira, e estavam fazendo uma entrevista com eles, e a última pergunta do repórter foi essa. Foi, vocês são ricos? E um deles virou assim, parou assim uns 3 segundos e falou, nós somos ricos sim, nós temos muita saúde e temos uma família unida. Então assim, o conceito de riqueza é uma coisa muito peculiar, né? Eu acho que são duas coisas dissociadas, ser rico e ter dinheiro são duas coisas separadas. Eu conheço muita gente com bastante dinheiro e que não é rica, porque não tem tempo para fazer nada, não tem tempo para curtir família ou perdeu a família por causa da gana de ganhar dinheiro. Então acho que a resposta pode parecer clichê, mas a resposta é sempre no equilíbrio, né? Você realmente buscar a riqueza e buscar a felicidade, os momentos de felicidade junto com quem você ama, com quem você preza estar, com seus amigos, muito mais do que só acumular dinheiro, né? Então é interessante que as pessoas que têm mais dinheiro hoje, voltando a um ponto que você falou agora há pouco, que eu conheço entre os meus clientes, de amigos, etc., todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles gastam menos do que ganham. Então parece uma coisa básica, parece uma coisa banal, mas isso vale para quem ganha R$2.000 por mês e vale para quem ganha R$500.000 por mês. Eu tenho clientes que ganham R$500.000 por mês. É difícil de gastar mais do que R$500.000 por mês, mas tem gente que consegue. Sim. Né? E voltando um pouco naquele ponto, né? Vai colocando coisas que parecem fixas no seu dia a dia e depois não sabe onde cortar, né? Porque tudo parece necessário, né? E às vezes são coisas de luxo, mas que a gente incorpora porque é gostoso incorporar, né? Só realmente precisa tomar o cuidado de não virar refém dessas coisas todas. Eu concordo bastante com o Caco. A gente conviveu assim, quase 20 anos dentro do ambiente de mercado financeiro, então a gente já viu muita crise, já viu um ambiente favorável. A gente pegou essa abertura de mercado de capitais no Brasil, que gerou esses grandes bilionários brasileiros, né? E todo mundo, quando você fala, esse cara tá bilionário, tá bem, tá feliz, tá não sei o que lá. E eu acho que eu e o Caco principalmente, a gente teve muita oportunidade de ver gente ganhando realmente muito dinheiro, né? Aquelas coisas assim. Muito dinheiro em muito pouco tempo, né? Muito dinheiro em muito pouco tempo. A gente viu um amigo de 25 anos que já andava de BMW, né? Aquele negócio bacana. E depois que você passa, talvez não ter mais tanto dinheiro, porque você acaba criando as despesas, né? Você acaba se sofisticando. Então você passa, agora eu quero carro com banco de couro, agora eu quero carro com ar-condicionado. Hoje isso é normal, lá atrás não era tanto. Hoje eu quero carro blindado, né? Então, assim, eu concordo com o Caco, assim, que tem esse lado interior, né? Assim, esse lado não é só ser rico e poder gastar à vontade, né? A gente brinca, eu queria ganhar na Mega Sena para não fazer conta, mas talvez se eu ganhasse na Mega Sena eu continuaria fazendo conta, eu ia gastar mais, com certeza, mas provavelmente, assim, tentando compor com o que seria decente para minha renda. Esse exemplo de, assim, você gastar menos do que você ganha é muito bom, porque no mês a mês, você gastar apostando lá na frente, você certamente está dando um passo marca a perna. Eu estou acompanhando, eu hoje agora, como empreendedor novamente, é muito legal você falar assim, não, agora eu não vou comprar essa cadeira nova para o escritório. Não faz sentido, eu vou ficar na cadeira velha. Assim que eu tiver um faturamento, que eu tiver alguma coisa que seja recorrente, eu vou rever os meus conceitos e é até muito engraçado, porque muita gente me procura para pedir emprego, pedir dinheiro emprestado, seja lá o que for, e eu falo assim, esse aqui é um ambiente empreendedor. Se você se sente empreendedor o suficiente para encarar, se você tem seriedade para fazer conta, tem espaço, né? Assim, eu acho que o mercado ele te dá hoje condições de você sair um pouco da caixinha e ir para cima, né? O Caco faz bastante palestra, até em escolas, né? Que é uma coisa bem interessante para tentar linkar o consumo familiar, né, Caco, entre pai e filho. Você acha... hoje você está indo em escola o quê? De primeiro grau? Como é que é esse negócio? Me conta um pouco. Eu vou nas escolas falar sobre educação financeira, né? Quando as escolas me chamam para falar de educação financeira, é muito difícil, talvez impossível falar de educação financeira dos filhos se os pais não são educados financeiramente, né? Se o pai gasta mais do que ganha e
gasta em coisas supérfluas ou coisas que não são desnecessárias, é praticamente impossível ele ensinar esse valor para o filho de que não pode gastar mais do que ganha, né? Criança, não só criança, todos nós, mas as crianças principalmente, são levadas muito pelo exemplo. Então, elas imitam o que elas veem dos pais, que são os heróis, que são os modelos delas. Então, a minha palestra de educação financeira para os filhos é muito voltada para os pais, né? Que são esses conceitos de ter um orçamento, de saber quanto você ganha, de saber quanto você gasta, de você investir e não tomar dívidas, de você ter saber negociar, que é uma coisa que o brasileiro em geral faz muito mal, né? Então a gente tem muita vergonha de negociar e tal. Minha mulher morre de vergonha quando eu vou negociar alguma coisa numa loja qualquer, mas volta e meia eu ganho 2% aqui, 1% ali, consigo dividir uma parcela, alguma coisinha sempre sai. Então vários desses conceitos da educação financeira que as pessoas precisam entender que vantagem elas estão levando nesse tipo de coisas, pessoalmente, né, e dentro da ética, não é uma vantagem daquele conceito antigo do Gerson, mas sim a vantagem pessoal que se tem em poupar o dinheiro, em ter uma meta. Uma das grandes coisas que você tocou aqui, que eu acho importantes, para comprar um carro novo, eu posso me endividar hoje ou eu posso colocar isso como uma meta na minha vida. Eu falo, bom, se eu preciso então ganhar R$1.000 por mês para daqui a 2 anos comprar esse carro dos meus sonhos, é muito importante. Pega uma foto desse carro, gruda na frente da sua mesa do trabalho, fica olhando para ela todo dia. Isso mexe, isso tem estudos neurológicos que mostram isso, né? Isso afeta a parte direita do nosso cérebro, que é a parte criativa e a parte que mexe com emoção, e você consegue correr atrás daquele objetivo muito mais do que você consegue correr atrás de ganhar dinheiro para pagar dívida, que tem uma conotação negativa. Então você ter uma meta de consumo, de fazer uma viagem, de qualquer coisa assim, é super importante para fazer isso se tornar real, né? E tem algumas dicas práticas que eu falo nas palestras e que eu gosto de mencionar. Uma delas que eu aprendi com uma cliente, que me falou, cara, que eu sei que eu sou super consumista, eu vou no shopping, eu vejo uma coisa e eu quero comprar, mas ela também quer fazer uma viagem para Paris. Então o que ela fez foi recortar uma imagem da Torre Eiffel do tamanho do cartão de crédito que ela guarda junto do cartão de crédito. Então quando ela tem um impulso, está lá na boca do caixa para pagar alguma coisa, ela pega o cartão de crédito e vê a foto da Torre Eiffel. E naquele momento ela realiza, bom, o que é mais importante? Eu guardar esse dinheiro para fazer minha viagem ou eu comprar esse item aqui que talvez seja por impulso? E daí toma uma decisão. Às vezes compra, a maioria das vezes ela poupa. Eu gosto da abordagem do Caco porque eu sou um cara que acredito muito nesse envolvimento motivacional, emocional, né? Eu acho que as pessoas, antes de entender de educação financeira, precisam sim entender o que é realmente objetivo, o que é sonho, o que é realidade e qual o momento econômico em que essa pessoa se encontra para poder desfrutar de alguma coisa lá na frente. E nosso tempo está acabando, Caco, assim, eu queria agora finalizar assim, você analisando um pouquinho esse cenário econômico brasileiro, social, político, né, que a gente está vivendo, a gente está fazendo história, né, talvez esse último ano e meio aí, o que seria um conselho de um consultor financeiro, né, como você é, um consultor financeiro preocupado com o futuro dos seus clientes, mas que também tem um lado bastante humano, né, que eu conheço. Acho que a grande diferença entre você e um gerente de banco é que além de você ser um cara que trabalha para a sua empresa, você tem um lado humano muito forte. Não que os gerentes de banco não tenham um lado humano, mas estou dizendo que realmente está preocupado quem paga é o cliente. Quem te paga é o cliente, está realmente sem um choque de interesse. O que é uma mensagem sua para as pessoas em geral num momento como esse? Acho que a mensagem é muito ter o pé no chão, né? Temos uma situação que não dá para falar que o mundo está cor-de-rosa, porque não está, nem no Brasil, que acho que está mais cinza do que lá fora, mas lá fora também não está esse mar de rosas, mas tem uma visão positiva. Eu acho que tem muita oportunidade. Onde tem crise tem oportunidade. Hoje de manhã eu tive brevemente com um cliente e a gente estava discutindo isso. Ele é um empresário de bastante sucesso. Ele falou, olha, em todos os momentos de crise, nos meus últimos 40 anos, o que a gente fez foi enxugar a empresa ao máximo, cortar todo tipo de gordura e investir para o futuro, né? Porque ele falou, quando está nesse clima assim, que está esse nevoeiro,
Se a gente vai passando com cuidado pelo nevoeiro, mas acelerando de forma segura, quando a gente sai do nevoeiro, a gente vê nossos competidores pequenininhos lá atrás ainda perdidos. E eles vão demorar muito tempo para chegar na gente. Então, como empreendedor, não é assim, colocar o investimento a 100%, mas pensar realmente o que dá para enxugar e aonde que dá para investir para você estar mais forte na hora que sair da crise, porque sua distância para os competidores vão estar lá na frente. E como pessoa física, né, como indivíduo, é fazer a mesma coisa. Enxugar, aproveitar para enxugar todas as coisas desnecessárias ou todos os luxos em que você pode passar um tempo sem eles para atravessar esse momento e estar mais fortalecido, né? Então, aqueles luxos, talvez que a gente gaste 10%, 20% do nosso salário, do nosso ganho mensal, que não é difícil, talvez seja o momento de não ter esses luxos por um tempo e ter uma reserva um pouco maior para se perder um emprego, se acontece alguma coisa, você ter essa tranquilidade. Então, se preparar, né? A gente já está no meio da tormenta, o ano que vem promete ser um ano de um pouco mais de tormenta, então é realmente se preparar e ter a consciência das decisões. Legal, Cacô, muito bacana. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ele falou. Também tem uma mensagem positiva no sentido de que na crise realmente surgem grandes oportunidades, é preciso estar cuidadoso, é preciso estar atento, né? Não pode se desmotivar, não pode baixar a cabeça. Tem que se comunicar, né, Caco, nesse Sim. mercado, assim, acho que você não pode ficar atrás do balcão da sua loja, né? Você tem que sair para a rua, mostrar sua cara, seja em qual ambiente de trabalho você tiver, em qual ambiente empreendedor você tiver, porque realmente tem muita oportunidade. Eu recebo diariamente mais de 2, 3 pedidos para enxergar algum projeto, investimento, etc. Né? Eu sou um cara bem aberto para isso e eu fico atento, assim, eu vou filtrando o que eu acho bom, o que eu não acho, eu direciono para cá, para lá, mas assim, eu vejo que existem boas ideias e boas oportunidades. E a gente que dá muita palestra aí por aí, a gente percebe que às vezes o sentimento das pessoas é, pô, qual será a minha oportunidade, né? Para onde que eu vou? E a mensagem que eu passo é assim, pô, seja você seu próprio comercial, né? Sim. Seja você o seu vendedor, seja você o cara que vai realmente transformar a tua vida, né? Seja o dono da sua vida, seja o gerente da sua vida. Essa é uma mensagem bem legal que a gente tenta passar. E Caco, para contato com você, a gente está finalizando aqui, o que é? Como que a pessoa te acha? Me acho pelo e-mail, caco@fs-adv.com. Meu celular é 11 941 332 333 ou no Instagram, Caco Santos, sublinhado embaixo, CFP. Legal. CFP é porque o Caco é um cara certificado, né, pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Exatamente, é uma certificação muito bacana, de muita qualidade, eu acho que vale a pena. Quem quiser falar comigo, Juliano Perri, eu tenho a minha página no LinkedIn, né, Giuliano com 2 N's, Perri. Tem uma página no Instagram da minha empresa, que é a GP3O_investimentos. E o meu e-mail direto é gperri@gp3o.com.br. A gente está sempre olhando aí para cenário econômico, educação financeira, mercado, carreira, coaching e motivação, né, Caco? Tudo isso faz uma bola só. Tudo isso. Os indivíduos são seres que contemplam tudo isso, né? Legal. Muito obrigado, Caco, por estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi muito bom. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos e até semana que vem. Boa tarde.